começando mais um Pod Trem, o mais mineiro dos podcasts. Eu sou o Marcos Júnior e vou conduzir vocês por esta viagem louca. E eu falo que eu tenho muita alegria, porque o Pod Trem me traz muita alegria, porque eu posso rever amigos incríveis, amigos de longa data, que sentam com a gente nessa mesa para prosas boas. E hoje, um papo sobre música, arte e cultura, com uma figura que vocês vão adorar. Ele, meu querido amigo Mamute, bem-vindo! Obrigado, querido, um prazer imenso, viu? Celebrar esse convite que você me fez para estar aqui no seu projeto. Lindo podcast, estou adorando. Muito obrigado, Mamute. E vamos começar, porque, Mamute, o povo quer saber de você, não de mim. Quem é o Mamute? Conta pra gente. Essa pergunta capciosa, hein? É doida, né, essa pergunta? Doida, forte, doido, assim, forte. O que é um Mamute? O que é o sujeito, né? Sei lá, poderia dizer que o Mamute é uma figura matuto, cosmopolita, uma pessoa sensível, agitada, gorda e descabelada. E feliz, cheia de vida, né? Porque você irradia a vida, meu querido. Querido, pela sensibilidade. Mas é isso, né? Eu acho que essa pergunta, primeiro, me toca quem eu sou enquanto sujeito, e o artista é um eco do que eu sou na vida, nessa vida que a gente não vê no Instagram, né? Que às vezes é muito mais interessante. Muito bom. E dessa vez, pela primeira vez, eu confesso que eu vou ter que ler, porque o currículo da pessoa precede ele. Dessa figura precede. E eu vou ler aqui para vocês. Artista indisciplinar, músico, pesquisador de performance, mineiro. Mamute é autor de produções em imagem, palavra, som, movimento. Estreou sua carreira com fotografia em 2015, com o EP Quase Disco, que foi elencado pela revista Noise e pelo site Banana Music Brand entre os destaques da música mineira em 2016. Em 2017, lançou seu primeiro álbum cheio Epidérmico, ambos CDs produzidos na cidade de Mariana, Minas Gerais. Alô, Primaz! A Primaz de Minas, a primeira capital de Minas. Iniciou sua trajetória na música em 2007, vencedor de festivais da canção e de bandas. Se apresentou em programas junto com Chico César, grande Chico César, Emicida maravilhoso, Martinalha, Gal Costa e Nação Zumbi. Foi finalista na categoria Cantor do Prêmio Profissionais da Música 2019 no Distrito Federal e lançou o registro audiovisual show Mamute ao Vivo, Rainha da Sucata, em seu canal do YouTube, que foi indicado ao prêmio Checkmate Local BH. Em 2004, o artista lançou o single e videoclipe Outro Carnaval e o single Sol Novo. Nossa Senhora! Ufa. Por essa eu não esperava. Meu Deus do céu! Olha o gabarito, garbo e gabarito na mesa do Pod Trem. É isso aí, Mamute. Então, uma vez semi-apresentado, que nem vou ler tudo, nem dá para gravar, me perdoem aí. Uma vez semi-apresentado, conta pra gente, o Mamute é da onde? O Mamute é de Belo Horizonte, com raízes em Conceição do Mato Dentro, né? Cidade da minha família. Então, eu sou um menino da capital com coisas da roça, né? Com a vivência ali em Conceição do Mato Dentro. Muito bacana. Alô, Conceição do Mato Dentro, terra boa, terra de gente bonita. Mamute, como que começou? Aonde, quando e como o Mamute se viu artista, se viu músico, se viu cantor, se viu compositor, que também você é? Conta pra gente como começou isso, como você se identificou artista? Cara, acho que desde criança essas pistas vão acontecendo, né? Então, eu sempre fui uma criança muito performática, né? Que gostava de, sei lá, remedar, né? As figuras, de vestir roupas diferentes, né? Tinha esse universo do sonho, assim, lúdico, né? Nas brincadeiras. E sempre gostei muito de instrumentos, né? Então, lembro que eu ganhei uma bateria quando eu era criança, que desapareceu, né? Porque você imagina o que a criança faz com uma bateria.
E aí, lá com 10 anos de idade, meu pai me dá um violão, meu primeiro violão. Com 10 anos? Com 10 anos, um tonante, que minhas mãozinhas nem alcançavam, né? Ali o braço do violão. E a minha mãe me incentiva, né? A fazer aula de instrumento, de violão. Comecei a estudar violão, depois fui fazer um outro curso de violão já na UENG, na Escola de Música da UENG, que é um curso que chama experimental e curso básico, que aí é violão erudito, né? Eu durei ali uns 3 anos, mas fui muito bem aconselhado por uma professora minha, querida, Cláudia Garcia, que me deu um toque assim em off. Eu falei assim, cara, vai fazer banda, né? Vai tocar. Eu acho que sua onda não é muito essa onda de música de concerto, né? Então fiz a minha primeira banda com os meus amigos ali do Glória, né? Do Alípio de Melo, que segundo bairro que eu morei, né? Você morou no Glória, no Alípio de Melo, É. bairros incríveis. Eu morei no Alípio de Melo, Mamute. mesmo? Onde Eu você morei morou? no Alípio de Melo ali, na Rua dos Médicos, Olha. aqueles conjuntos de prédios ali. Que bacana, Legal. cara. Eu morava ali na Brigadeiro Eduardo Gomes, ali nos prédios do lado da fábrica da Arezzo, né? Muito E bacana. estudei em 2 escolas no Alípio de Melo, Júlia Paraíso e Marlene Rancante. Então, Muito. eu Quase que a circulava gente se esbarra por lá, então, hein? vendo, nossos destinos foram traçados. Que legal, cara. Eu não sabia que você era ali da Noroeste. Morei ali, tive muitas alegrias, boas lembranças que não podem ser contadas desse programa. Pois é, e como você sabe, aquela região ali, Alípio de Melo e Glória, dão muitas alegrias, né? Muitas emoções, muita gente legal, né? Formei a minha primeira banda ali e a gente começou. Meu primeiro show foi em 2007, na Praça do Dom Bosco, ali da igreja do Dom Bosco. Teve um evento do Sesc que chamava Gira Praça. Para quem não conhece BH, gente, nós estamos falando da região noroeste, não é isso, Mamute? Alípio de Melo, Glória, Serrano, Isso, Dom Bosco, né? Depois do Padre Eustáquio, né? Começa essa... Exatamente, está ali pertinho da Pampulha, do bairro Castelo, mas segue o baile, Mamute. Aí você montou Aí sua foi primeira isso. banda ali. Fiz meu primeiro show ali no Dom Bosco e a gente nunca mais parou. Aí participamos de festival de banda, ganhamos festival de banda da Sufeng, né? O Rosas de Abril, ali da UFMG. Ganhamos o primeiro lugar, meu primeiro prêmio como compositor, né? Pô, eu era menor de idade, né? Tô falando assim, 15, 16 anos. Ou seja, já começou a carreira bombando. Não sei se bombando, mas assim, com um bom incentivo, né? Porque, imagina, você faz a sua primeira banda ali e em poucos meses você já ganha um festival, é um bom incentivo para você seguir, né? Sim. Porque você tem coisas ali que não te desmotivam tanto. E para um adolescente, isso é interessante, porque adolescência é esse momento que você não... Tá se descobrindo. Cara, imagina, 2007, né? Nós estamos em 2025. Quantos anos que eu tô comendo saco de sal, assim, né? Sacada de sal com esses amigos queridos, músicos incríveis que me acompanham desde aí, né? Desde lá de 2007. Porque nesse ramo o pessoal acha que não, né, Mamute? Mas quem vê cara não vê corre, né? Atrás das cortinas dos bastidores o pau quebra mesmo, né? Ou seja, é muita luta para chegar ao ponto de subir num palco, né? E nesse momento, a gente está falando de um momento que não tinha nem Facebook. Orkut male male, né? Então, a coisa acontecia na vida ao vivo. Você não tinha muito essa mentalidade de hoje de que uma boa divulgação na internet ou um bom vídeo, uma boa foto cria uma ilusão, uma fantasia de que você é um grande, né? Como é que chama isso? Desconhecido ilustre, né? O ilustre desconhecido, né? Exato. Você tem essa coisa hoje em dia, né? Então, nessa época, não. Então, a gente fazia, também era gostoso, não havia nenhum tipo de relação de remuneração naquela época, né? Claro, ganhou o prêmio lá de compositor, ganhamos alguma coisinha. No começo a gente ganha evidência, mas não ganha cachê, não ganha recurso financeiro, mal vem para pagar a passagem, não é isso? É mesmo, porque atualmente eu tenho comemorado meus 10 anos de carreira fonográfica.
Mas eu comecei lá em 2007, né? Se você for contar de 2007 para cá, eu que sou péssimo de matemática, quantos anos, né? 18 anos, sim, Uau, aí, Mamute. olha, maior de idade. E antes disso, você começa a estudar. Cantei em coral, na igreja, toquei em missa, em Conceição, em Belo Horizonte. Tocou na igreja, Mamute? Coral de Que escola. bacana, cara. A igreja tem um trabalho legal de formação artística, dá uma oportunidade pra galera que tá começando tocar e cantar, né? É um palco legal, As né? igrejas evangélicas têm essa formação artística de uma forma mais contundente, né? Formam bailarinos e músicos, têm uma puta estrutura, né, de som. É impressionante como a igreja ocupa esse lugar de carência da nossa cultura brasileira de formar artistas, né? Mas direcionado, né? Sim, sim. Para o sagrado ali. Na igreja católica, que é a minha experiência de tocar, né? Enfim, os terreiros também formam, né, Claro. grandes artistas, A né? galera do tambor, aquele abraço. Então, na igreja católica eu tive a oportunidade de tocar em Conceição e com grandes figuras lá, o Brunelles é um deles, que é um artista compositor também lá de Conceição, e outros, né, os tios maravilhosos que tocavam com dedeira e tom dom dom dom, aqueles baixos maravilhosos, né? E é assim, ó, qual que é o tom? Falou o tom, tocou, né? Não tem ensaio, não tem, É de tocou. ouvido, é Então, naquela e pegada essa escola é maravilhosa, né? Sem falar que eu trouxe pro meu violão esse fascínio pelos baixos, né? Às vezes eu componho muito ali, começando nos baixos, e eu acho que isso é uma marca de ter aprendido ali na raça, né? Junto tocando na igreja, né? Tocando, aprendendo os tons e aprendendo a tocar de Quanto ouvido. tempo mais ou menos, Mamute, você ficou na igreja tocando ali? Cara, eu era super beato. Eu, de criança, vestia de padre, celebrava missa, queria ser padre. E aí, depois, enfim, minha tia cantava no coral, eu ia com ela, fui coroinha, etc e tal. Depois virei macumbeiro. Sim. Mas, enfim, vou à igreja até hoje, sou filho do Rosário, participo do reinado, né, de Nossa Senhora do Rosário, Rei 3 de Inclusive, daqui a Maio. pouco você vai falar pra gente dessa experiência na festa do Rosário, viu? Claro, a gente está aqui nas vésperas, hoje, né, gravando, na véspera da festa do Reino 3 de Maio de Nossa Senhora do Rosário, do bairro Concórdia, aqui em Belo Horizonte. Muito bom, muito Salve Maria bacana. para os meus irmãos do Rosário aí, todos os irmãos do reinado de Nossa Senhora do Rosário. Então, a vivência musical, né, a experiência musical é atravessada por essa dimensão do sagrado também, mas para dizer que isso não é a formação, né, escola. A introdução. A escola é formal, né? Mas a música, cara, saca? A avó que canta, a tia que canta, a música que toca no rádio, né? Então, são muitas referências, assim, minha mãe escutava muita Rádio Extra FM, muitos axés, e o meu pai adorava música caipira, mas também eu nasci em Santa Teresa, né? E meu pai é de lá, desse bairro. E ele conviveu ali, né, com o pessoal do Clube da Esquina. Conviveu assim, né? Ele era jovem e os clubes da esquina... Contemporâneo. Escutava muito Loborges, escutava Cazuza. Eu lembro que ele tinha um CD, quando começou o CD, ele comprava o CD para ter o CD, né? E tinha um disco Construção do Chico Buarque. E eu adorava escutar aquela música que falava pela cachaça desgraça que a gente tem que tossir. Adorava isso, né? Eu tinha um desejo ali, um fascínio. Eu lembro que morria de medo do Ney Matogrosso, aqueles videoclipes do Fantástico, né? Falei, Todo é performático. Que bicho é esse? Caracterizado. Essas coisas, né, da infância vão... Babá Quase Perfeita, né? Aquele filme. Isso tudo forma o artista que eu sou, e eu acho que reflete um pouco, né, dessa maneira de se comportar num lugar de evidência que é o palco, né? Assim, então é som, mas é imagem, é corpo, É vida. É vida, a arte é vida. Gente, vocês estão sentindo que prosa boa, que prosa plural que nós vamos bater hoje com o Mamute?
E como bom mineiro, quando você recebe, você serve café. Então vou fazer questão, Mamute, de servir, porque aqui no Pode Trem é assim, não tem nada cenográfico não. A gente toma café e come o pãozinho de queijo que está aqui na mesa assim. Oba! Vamos servir o cafezinho do Mamute. Vou pegar uma aguinha aqui também. Café bom esse, hein? É um café, na realidade, a gente sempre tomou café bom aqui, Mamute, mas agora nós estamos tomando um melhor. E, inclusive, aquele abraço, porque a novidade do momento é, Pode Trem agora tem café específico, exclusivo, ó. Este é o café Amizade, é o café que nós estamos tomando no Pode Trem a partir de agora. Alô, Henrique, muito obrigado, meu irmão. Café Alterosa, parceiro do Pode Trem. Ô, gente, não é porque é parceiro agora, não. Pensa num café de qualidade. Esse aqui, por exemplo, esse pacote é o café gourmet e é um café legitimamente mineiro do sul de Minas. Experimentem o café Amizade. Vocês vão gostar. Se eu, que sou tomador de café, gostei, vocês vão gostar. E aproveitando aquele abraço pro Simoseng, nossos parceiros aqui do Pode Trem, ajudando a gente a fazer o Pode Trem para vocês. Alô, Tatu Denengo, aquele abraço, meu irmão. Todos os amigos do trecho aí da Cegonha, um abraço aí pro pessoal do Simoseng. Vamos tomar um cafezinho, Mamute? Saúde. E vamos seguir o baile. Mamute, você é cantor, você é performático, é artista completo, é musicista, é instrumentista e é compositor. Qual dessas veias veio primeiro? Você começou compondo, você contou que começou tocando, mas a composição veio primeiro ou veio primeiro o canto? Conta pra gente, quando que começou essa pegada de compositor também? A gente não começa compondo, né? Não sei, pode ser que tenham, né? Tem os Beethovens da vida, existem. Mas que estão em extinção também. Mas começo a tocar a música dos outros, né? Eu lembro que a pirataria também me formou. Eu comprava ali, né, DVDs, tinha MTV também, que não pegava muito bem, mas adorava ver os shows e fingir que eu estava tocando, né, com rock and roll, os artistas. Eu lembro da emoção de ter comprado um primeiro DVD da Cassia e ficar ali tocando, né, fingindo que eu estava tocando. E, enfim, eu acho que esse espelho, né, nos artistas que a gente se identifica é um primeiro momento. E aí, quando a gente forma a banda, começa essa urgência. Pô, mas já que a gente tem uma banda, a gente vai ficar tocando só as músicas dos artistas, as músicas conhecidas? Vamos dar mais um passo aqui, vamos tentar fazer um exercício de composição? E aí a gente começa a fazer. Claro, são as músicas mais simples e talvez as mais pops que eu tenha feito. Assim, se eu perguntar para minha mãe, ela vai lembrar da música lá da minha primeira banda e ela vai saber cantar a música, porque eram essas referências que a gente tinha, né? Depois começa a estudar, fazer outras coisas. A banda termina, eu vou fazer voz e violão, né? Toquei em bares também. E aí começo essa pegada de compositor, já querendo meio que sair desse lugar ali da cena underground, né? Do Matriz, Pau e Pedra, Lobo Mal, enfim, posso falar vários lugares que a gente, né, tocou em Belo Horizonte, quase todos extintos também. Tinha uma cena assim, né? Do rock, do pop, que era bem legal, que eu participei. E daí essa coisa do bar, né? Que eu acho que é um lugar mais cruel para alguém que está nessa perspectiva de ser um cantautor, né? Vou usar esse termo em espanhol para dizer que a composição ali começa a ganhar um espaço de importância, né? Então, como gravar, né? Naquela época não era igual hoje, que você tem um computador legal, você vai lá, dá seus pulos, né? Ou tem um estúdio em cada bairro, mais ou menos numa capital igual BH. Na época, até para achar um estúdio tinha uma dificuldade, se você já não era da cena, correto? Era caro. Vamos ser, para mim que vim de uma família pobre, era meio impossível. Se você tem uma estrutura ali, você aluga, grava, né? Naquela época a gente fazia demo. Eu lembro que um dos festivais que a gente ganhou, que foi o Festival Estudantil da Escola Estadual Maestro Vila Lobos, e aí a gente ganhou uma gravação de uma demo no estúdio, esse era o prêmio. A gente foi lá, gravou um ao vivo. Que era um puta prêmio. Super, super, né?
Hoje em dia é uma bobagem, né? Né? Todo mundo tem um Parece, estúdio, né? Exatamente. Mas naquela época, porra, você tem uma demo, né? Já tem um produto ali para entregar, para mostrar, né? É. E aí, mas também mirando na profissionalização, né, da carreira. Então, no primeiro momento que o pessoal da indústria da música fala que músico de bar é profissional amador. Isso é um termo usado. Então, eu sou profissional, porque eu vou ali trabalhar, ganho o meu cachê, aquilo me sustenta, me permite, inclusive, dar passos de profissionalização, que gravar um disco, investir, trabalhar, pagar para trabalhar, né? Mas eu recebo ali, porque eu vou lá fazer o meu ofício, e vários colegas, amigos, músicos fazem isso, vivem disso. Mas a indústria da música chama esse lugar de profissional amador. Eu queria meio que sair desse lugar, até mesmo porque eu sempre procurei também bares legais, que as pessoas sabiam que tinha música, que iam lá para, né? Mas já toquei em lugares absurdos, tipo assim, na boca da churrasqueira, a fumaça entrando, você tossindo e tocando. Em BH, Mamute, cita pra gente uns bares marcantes, pra gente saber que você cantou, que te remete a essa memória da carreira do Mamute. Esse bar era o bar que o Mamute tocava toda quinta-feira. Massalas. Aonde ficava o Massalas? Santa Teresa. Um bar da diversidade. Santa Teresa, um reduto cultural de BH, pra quem não conhece, viu, gente? Então, esse é o mais marcante, né? Mas eu toquei em outros também. Mas esse era o mais marcante, era mais interessante, público descolado. E que o Mamute batia carteirinha lá, então toda quinta-feira. Tem muitas lembranças aí, muitos amigos, muitas pessoas me conheceram nessa época do Massalas, né? Bacana. Então, aí também eu começo a... Fui fazer faculdade, né, cara? Naquela época eu fazia cursinho para tentar passar no vestibular. E no primeiro vestibular eu tentei fazer música, não passei na prova. E aí fui enveredando muito para a coisa das artes visuais, sabe? E achei que estudar artes visuais talvez me ampliaria enquanto artista da música, não me dedicando exclusivamente a estudar só música, entendendo que música está dentro do panorama das artes. Então eu já decidi logo nessa época do Massalas, que eu não tocava no banquinho, nunca toquei, sempre em pé, sempre com movimento, né? E fiz o vestibular de artes visuais, passei, começo a estudar à noite e meio que reduzo a minha presença ali nos bares, né? Você fez arte visual onde, Mamute? Na UENG. UENG. Na Universidade do Estado de Minas Gerais. Muito bacana. E então, vou ali, estudo, começo a ter outras referências, né? E começo a também entender uma dimensão mais conceitual do trabalho da música, né? Os artistas visuais têm esse aporte, né? De ter uma obra mais conceitual. O mercado da arte funciona assim. E o mercado da música não tanto. Hoje sim, né, com essa coisa da identidade visual, da imagem saturada dos artistas da música, entende-se que a imagem às vezes é mais importante do que a sonoridade, né? Então tem uma pegada de conceitualização, mas eu começo ali em 2010, quando eu entro na faculdade, né, tive a oportunidade de ser dirigido pelo Zé Celso Martinez Correia, do Teatro Oficina, cara. Foi que experiência que deve ter sido isso. Um amigo meu lá de Ouro Preto, que fazia teatro lá, o Tolentino Ferraz, grande artista da cena Belo Horizontina. Tolentino me ligou e falou assim: Mamute, tenta fazer um estágio no Inhotim, porque tem um diretor de teatro que é a sua cara. E ele vai dar uma residência lá para os funcionários. Eu acho que você precisa de fazer isso. Eu nem procurei saber quem que era. Eu fui abrir uma vaga de estágio lá no Inhotim, no primeiro período, cara. E eles me contrataram e o Zé Celso veio, assim, uns 2 meses depois, para fazer essa residência. Ele montou o espetáculo Macumba Antropófaga, dentro de uma obra do Hélio de Sica. Eu participei dessa imersão com o Teatro Oficina. Depois eles vieram para Belo Horizonte, fizeram uma turnê dionisíacas e eu continuei. O pessoal do Inhotim me liberou, eu vim. Foi uma experiência marcante, porque como diz a Teuda Bara, que também teve essa oportunidade, Teuda Bara é atriz do Grupo Galpão,
que Grande Grupo Galpão. nas Priscas Eras ela participou também de um trabalho com o Teatro Oficina, né? E eu lembro de ter visto uma entrevista dela que ela fala que depois do Zé Celso Martinez a gente nunca mais volta a ser gente. Eu acho que foi meio isso que aconteceu comigo, sabe? Foi muito forte essa experiência, né? E o teatro do Zé Celso, que ele chama de teatro, né? Tem uma coisa, é o teatro, claro, mas tem uma coisa de teatro grego, ritualístico, com muita música, mas não é esses musicais broadwayanos, sabe? Essa coisa meio estadunidense, não tem nada a ver com isso, é tupiniquim, né? Então você tem um canto ali que é mais próximo. Tem uma originalidade própria, uma coisa mais enraizada, mais orgânica, né? Mais próximo das nossas tradições, né? Do que desse universo dos musicais, né? Então, também tinha essa relação com a música, com a performance, né? Estava ali muito interessado com a arte da performance. Então, eu vou fazendo minha faculdade, passo pelo Inhotim e vou me entremear lá para a região dos Inconfidentes, onde a gente se conheceu, né? Que ali começa a história. Eu vou pedir licença, porque eu vou contar aqui para vocês como que eu conheci essa figura há uns 14, 15 anos atrás, muito provavelmente, não sei precisar. Mas não é importante a data específica. Gente, eu estava morando em Mariana, na Primaz de Minas, a primeira capital de Minas Gerais, Mariana, Minas Gerais. Inclusive, aquele abraço para o povo marianense, que é maravilhoso. Desculpa, até tossi. Numa casa de shows, de eventos, muito cultural que existia lá, chamado Sagarana Café Teatro, não sei se existe mais, mas era tradicionalíssima lá no quesito cultura, arte, música. No Sagarana, eu vou pro Sagarana um dia, para essa casa de show, e de repente eu chego lá, uma música que me chamou a atenção, muito interessante, e eu chego lá no Sagarana e vou ver quem estava cantando. Quem estava cantando? Essa pessoa que eu não conhecia, não sabia quem era, com uma voz belíssima, com uma apresentação linda, todo teatral, maravilhoso, com um som contagiante, e é mesmo, tá, gente? Tô falando que é mesmo. Quem nunca foi no show do Mamute, vá, super recomendo. E chego lá e ouvindo aquele som e curtindo aquela festa, aquela coisa bacana. De repente eu olho pro palco e eu vejo sangue. Literalmente eu vejo sangue pingando. Ele estava dando sangue pelo show, pela apresentação. Eu acho que ele tinha cortado o dedo numa corda, né? E assim, o dedo começou a pingar sangue ali no violão, tinha gotas de sangue, e ele continuou tocando divinamente, magnificamente bem, diga-se de passagem, e cantando, e ali o show não parou, e acho que ainda arrebentou uma corda do violão dele, e ele continuou tocando, e foi assim que eu conheci essa figura magnífica, esse grande artista Mamute, há 14, 15 anos atrás, né, Mamute? Obrigado por me lembrar desse momento maravilhoso. Que a gente se conheceu. Literalmente, pensa num artista que dá o sangue pela arte, meu irmão. É o Mamute. Cara, em Sagarana aconteciam coisas impressionantes, né? Eu sou muito grato a Mariana, a Ouro Preto, porque ali também eu entrei numa outra cena, né? Que tá tão perto de Belo Horizonte, mas que, né? Parece que é um outro mundo, né? Enfim, Ouro tão Preto, diferente, né? Ouro Preto e Mariana tem a UFOP, né? A Universidade Federal de Ouro Preto, que converge muita gente de tudo quanto há, né? Inclusive, em homenagem a isso, um abraço para a galera da UFOP. Estou com a minha camisa hoje em homenagem, a minha camisa da República Sanatório de Mariana, Minas Gerais. Alô, galera da República Sanatório, magnífica. Breve estamos indo aí gravar aquele episódio do Expresso Podcast de Vida de República, hein? Alô, Sanatório, aquele abraço, meninos. E essa vida de república aí também vai dando um outro aporte para minha vida e trabalho, né? Vida e obra, assim, digamos. Então, República Casa Verde, onde tem assim amigas da vida, Andréia Sanazaro, Ana Malaco, Nanda, que moravam ali, né? E então eu ia visitá-las, né? Sempre fiz minha primeira exposição de artes visuais no Festival de Inverno de Ouro Preto. Que Mariana, é magnífico, que clima incrível SESI, do Festival de Inverno. Que pena, né? Porque outro dia entrei lá, a galeria de arte virou um banheiro público, cara. Uma pena, uma pena. E ali também eu lancei o meu primeiro disco, o Quase Disco, que tinham 3 faixas, que foi construído nessa época, né? Porque eu tocava ali nos bares, tocava no Sagarana, tocava em Ouro Preto e tal, e tocava em Belo Horizonte, no Estúdio da Carne, que foi um outro bar aqui de Belo Horizonte que eu toquei. E
juntando uma grana para poder gravar o disco. E ali eu conheci a galera de Ouro Preto por causa do contato ali, né, com a República Casa Verde. E eles estavam abrindo um estúdio ali, o Edson Zaca estava abrindo um estúdio em Passagem de Mariana, na Lunática, que é uma produtora de lá. Um abraço para todo mundo, né? Que foi ali, né? Eu gravei meus 2 discos ali, os 2 primeiros, né? Lá, e o terceiro também com o Edson Zaca, mas a gente já foi buscar outras paragens. Então, a galera dali, fiz um cenário pro Viraçaia, Momaie, minha grande parceira, né, que me conheceu ali na loucura, a gente fez essa parceria. E aí depois teve a Rua da Virada, uma outra banda, né, com o Thiagão Valentim, com o Adner Senna, né? Grandes instrumentistas, grandes músicos. Assim, eu não vou nem falar o nome de todo mundo, que a banda era enorme, todos amigos, queridos. Eu tô falando do Adner e do Thiagão Valentim, né? Porque o Thiagão participou de todas as minhas gravações, né? Só desse último disco que não. E o Adner Senna, eu chamei ele para produzir comigo o Quase Disco. Então, a amizade ali que acontecia ali entre Ouro Preto e Mariana era uma coisa maravilhosa, né? E uma interlocução estética, artística. Então a gente foi gravar lá no estúdio Na Passagem e gravei o meu primeiro EP. O Quase Disco foi o seu primeiro disco, Mamute? Ele chama Quase Disco porque, a priori, ele seria um single, né? E se tornou Não, aí eu comecei a fazer esses shows e consegui juntar uma graninha e consegui gravar mais uma música. E a outra era uma quase música, parecia um poema concreto, que era gravado no Loop Station, né? Que é um pedal que você vai gravando camadas de sons, de onomatopeias, e eu cantava um funk meio experimental, que eu não entendi que era uma música, porque não ia precisar de gravar vários instrumentos. Então ele era quase que uma vinheta. Mas assim, todo mundo adorou o funku, né? Você sabe que eu tenho a minha favorita, né? Não sei se é essa que você tá falando. É a da. Essa que eu tô falando. É a minha favorita do Mamute. Caetano é cool. Canta um pedacinho pra gente. Caetano pode, Caetano é cool. Mas por quê? Caetano é cool. Eu não sou dadaísta. Eu vou parar aqui pra gente, vocês têm que ouvir. Não, sério, é contagiante. Aí. Essa é a minha favorita, viu? E aí ela não tem instrumento, né? Tudo gravado na voz, era uma coisa meio performática, experimental, fora da curva ali, gente, das canções. É totalmente diferente de quase tudo que vocês já ouviram, se não for de tudo. Depois vocês vão conferir. Aproveitando, Mamute, deixa suas redes sociais pra galera te seguir, quem não te segue ainda. Claro, vai ser um prazer aí vocês acompanharem o que eu tô aprontando, né? Meu Instagram é @elmamute, L, né? Mamute com 2 T's, ao final, é o Mamute. Sigam o Mamute no Instagram e, aproveitando, sigam todas as nossas redes sociais. Podtrem está em todas as plataformas. Você gosta do TikTok? Nós estamos lá. Podtrem, tudo junto, tudo minúsculo. Você gosta do Instagram, do Facebook? Estamos em todas. No Spotify também, para quem quiser, lá no carro, ouvindo. Podtrem, o mais mineiro dos podcasts, sempre com convidados magníficos e histórias bacanas e originais para vocês. E o Mamute está lá no Spotify, na plataforma que você quiser escutar. Tá no YouTube também, então tem os videoclipes, tem show ao vivo lá. Se quiser escutar os discos, na plataforma que quiser. El Mamute, confiram essa figura, vocês vão gostar desse som. É diferente, eu garanto para vocês. Valeu, Mamute, depois do Quase Disco, o que veio aí nessa carreira tão farta do Mamute? Então, eu estava falando uma coisa aqui, que era que eu estou contando 10 anos de carreira fonográfica, porque a gente gravou o Quase Disco em 2014. E lançamos, né, em 2014, no final ali, no início de 2015, a gente lança o disco. Ele fica pronto em 2014 mesmo. Mas isso é um marco no momento profissional de um artista, né? Que é o marco histórico de quando ele grava o primeiro disco, né? Que é diferente daquele momento ali profissional amador, né? Tem uma história, isso é super importante, e é por causa de tudo que veio antes que esse disco acontece, né?
depois de tantos anos, né? Foram quase 7 anos para poder conseguir gravar meu primeiro EP, que era com 3 faixas, né? Por isso quase disco. Então, a partir dali, a gente grava, eu começo a aprovar alguns editais, porque eu vinha tentando edital em Belo Horizonte para tentar gravar meu primeiro disco, não dava, eu meio que desistindo, lancei o disco, e aí continuo tentando e eu começo, né, a ser aprovado. Fiz uma circulaçãozinha pela Fundação Municipal de Cultura, aí passei na virada cultural, aí aprovei meu primeiro projeto, que era de turnê do Quase Disco, mas passaram tantos anos que aí eu já tinha lançado meu segundo disco, que era o Epidérmico, que foi o Epidérmico. Epidérmico. O Epidérmico foi mais ou menos que ano? O Epidérmico foi de 2017. 2017. É. E qual que foi Finalzinho de 2017, né? Porque essa coisa de fazer na raça... O disco ficou em 2017, eu já estava achando que ele já estava demorando demais para sair, que eu já estava com muita música pra frente, com vontade de fazer outras coisas. Criatividade Falei assim, pulsando vou pelos lançar poros. em novembro, eu meio cru ainda, né? Você não lança disco igual Roberto Carlos, né? Que lança ali antes do Natal para vender e dar de presente, né? Aí vende aquele tanto de... Eu bicho de televisão, né? Pra você ter ideia, o Quase Disco eu não lancei no Spotify, porque ainda não se usava popularmente, né? Nem existia Spotify. Claro, eu fui botar o Spotify na época, ali poucos meses antes de lançar o Epidérmico, porque aí sim já havia uma estratégia de lançamento para rede social, mas eu fiz o disco prensado, o Epidérmico é prensado, físico. O Epidérmico foi prensado, existe o Quase Disco também. Também. Então, assim... Por isso é EP mesmo, né? O EP, o Quase físico. Disco, ele é daquele envelopinho, né? Cara, essa galera aí de menos de 25 anos não tá sabendo nem o que nós estamos falando, Mamute. Gente, é o disco físico, o EP, o disquinho ali e tal. Pra essa galera de menos de 25 anos é sobre isso, viu, gente? E o Epidérmico, eu falei assim, não, eu quero aquele de box de acrílico, porque eu tô achando que vai ser a última oportunidade de ter um disco de acrílico. Aí veio São Paulo, assim, horas do show de lançamento, chegou a caixa de CD pra gente vender ali na hora. Cara, faz um favor pra gente, Mamute. Depois que esse episódio for pro ar, você vai ter que tirar uma foto de um desse e publicar no feed e marcar o Podtrem pra gente compartilhar. Eu CD, por que eu não trouxe o disco? Vou mandar pra vocês, claro, cara, a equipe inteira. Não, e a gente quer eu vou guardar aqui no estúdio. Sabe por quê, Mamute? Aqui atrás, tá vendo aqui atrás de mim, gente? Vai ter uma prateleira que a gente vai colocar, porque no primeiro episódio do Podtrem, Mamute, eu falei que esse nosso estúdio vai passar por transformações, porque nada mais salutar na vida do que mudanças. Então a gente vai mudar a decoração de tempos em tempos, vai ter uma prateleira bacana aqui atrás e a gente vai colocar lembranças dos convidados, da história do Podtrem, e nós vamos colocar o seu disco aqui, viu? Vai ser massa. Mas continua, por favor, Mamute. Então é isso. Eu lanço ali o Epidérmico com, né, o querido Maurício Ribeiro, que nos deixou, que foi um grande produtor aqui. Ele estava se mudando para a Espanha na época e foi o último disco que ele gravou no Brasil antes de ir para lá. Que foi, né, um presente na vida assim, do encontro. Ele não era meu amigo, já mudei ali um pouco a característica pensando em outras sonoridades. O Epidérmico é diferente do Quase Disco. Desculpa te cortar, mas é importante a gente ressaltar isso. E nada melhor que a leitura do próprio artista sobre a sua arte. Por mais que quem é espectador da arte também tenha as suas próprias leituras, mas por que é diferente? Qual foi a pegada do Quase Disco e do Epidérmico? Qual que é essa diferença que você citou aí? O Quase Disco é um disco memorável da vida, porque ele foi um ajuntamento de artistas, de amigos, um clima, assim, eu até arrepio só de lembrar, assim, o Edson Zaca, né, que é esse grande músico, engenheiro, né, de áudio, que gravou meus discos, ele fala, né, nossa, eu estava pensando aqui no Quase Disco é especial, né, o Adner Senna, violeiro, viola caipira, com uma abordagem mais contemporânea, né, ali pensando na canção que eu estava fazendo na época e que ele fazia com a Rua da Virada, tocava rabeca, aí as percussões,
birimbau, a Momaie tocando flauta, trombone com lelei, e a base, né? Baixo, bateria, Tico na bateria, incrível. A gente se ajuntou ali e fizemos, né? Tiagão, eu vou parar de dizer que os nomes, que eram tantos amigos, né? Que eu posso pecar aqui. Esquecer de alguém, Não, cometer essa esquecer injustiça. jamais, né? Não dizer Mas não porque... citar. Não citar. Sintam-se todos abraçados, Não. quem fez parte. Isso, tá tudo lá, né? Se você for lá no YouTube, você tem a ficha técnica, que no Spotify não tem a ficha Sim. técnica, mas no YouTube tem todo mundo que participou, tem no disco físico também, né? Então, ele tinha uma sonoridade mais regional, digamos assim. Regional trazia referências tradicionais brasileiras, então posso dizer que é um disco que tem esse cheiro de roça, sabe, assim, no bom sentido, Sim. né? É um disco que traz essa nossa referência de todos nós, né, que somos de alguma maneira do interior. E então era o disco da Minas Gerais. Eu lembro que você citou aí, agradeço o prestígio, né, que o disco foi, ele não tinha grana, que não tinha assessoria de preço, tinha nada. 100% orgânico. Nada. E internet naquela época, assim, muito nichada, né? E ele saiu, assim, mídia espontânea em 2 sites importantes, né? O Noise, do Sul, do Rio Grande do Sul, que botou a capa do Quase Disco, assim, para falar dos 10 artistas da cena mineira, e colocou a capa do Quase Disco, que era eu no viaduto de Santa Teresa com violão, mas... Uma foto super emblemática, legal, que eu adoro, né? aquela cena de fundo. Aquilo, eu não sei se você lembra quem é o fotógrafo, mas aquela foto foi incrível, cara. Juliana Moreira, porque... Juliana Moreira. Que é uma amiga que me chamou para fazer um ensaio com ela. Ela tava E ela tá nativa ainda? Cara, não ia ser pro disco. Ela tá nativa? Claro. Cara, Juliana Moreira, não tive o prazer de te conhecer pessoalmente, mas que foto emblemática, ficou lindo. Eu quase morri pra fazer com a foto, né? Porque eu tava no horário de pico de uma sexta-feira, só eu e a Ju. No viaduto Santa Teresa, em BH. E aí era assim, vai Mamute, fechou o sinal. Era o tempo do sinal, do fluxo vir, e a gente tirava. E a foto ficou incrível. Eu falei assim, Ju, era para um ensaio para ela, assim, era o trabalho dela. Eu falei assim, Ju, isso é a capa do disco, cara. Me cede essa foto aí. E foi, né? Eu gosto muito dessa capa. Essa foto ficou realmente muito emblemática, ficou linda. E então, o Quase Disco tem essa pegada. Tem o funk também, que é tradicional, né? O funk carioca. Eu tenho família lá em Santa Cruz. E sempre escutei... Aquela pegada dançante das músicas ali do disco Sempre escutei funk ali no Rio de Janeiro, na periferia, no último bairro, né, com os meus primos queridos. Então, aquilo foi uma experiência de uma brincadeira que eu fazia, né? Que eu jogava com funk. E aconteceu, né? Então, tem um funk, um carimbó a canção Quase Disco, que é quase um manifesto. Pois é, cara, porque na minha ótica de consumidor do som do Mamute, é uma mistura tão diferente seu som, pra mim, na minha ótica, Mamute, que assim, cara, é um conjunto de sonoridades, de pegadas misturadas. Como que você define sua música, Mamute? Fala pra mim, porque eu não sei definir um ritmo musical ali. Como que você definiria? Obrigado, querido. Cara, é isso aí. Vou contar um pouco o que é a diferença do Epidemic. Talvez isso exemplifique um pouco. Eu sempre escutei o pop rock dos anos 90. Essa é a minha banda lá, minha primeira banda. A gente fazia cover, né, de Cássia Eller, sabe, de Nando Reis, numa época que Nando Reis ainda era underground, né? Quando Nando Reis ainda era o baixista do Titãs. Menos cult pra galera, né? Não, ele é o cara que faz mais shows no Brasil, né? Sim. Hoje em dia, mas naquela época era o baixista do Titãs, né? Então eu gostava desse tipo de pegada, né? Do pop rock. Então eu tinha o desejo de gravar as minhas primeiras composições. Quase Disco foi as minhas últimas composições. Esse mamute recém-formado em artes visuais, com uma pegada mais conceitual e tal. Mas eu gostava de música pop, de canção, de balada.
Então, o epidérmico foi o exercício desse meu desejo de registrar as minhas primeiras composições, outras mais atuais também. Ele também é um disco conceitual, digamos assim, a capa, vocês vão ver depois, né? Foi uma pintura do Gilson Rodrigues, que é um grande artista plástico, tem obras de arte, o videoclipe dele tem ali obra de arte da Sônia Gomes, de vários artistas, meus trabalhos de artes plásticas, então ele traz uma coisa assim, né? Da performance, desse diálogo, né? Mas a sonoridade é pop, então tem essa coisa mais pop rock. O Maurício veio e fez arranjos belíssimos de violoncelo, né? Teve a Pameli Marafon que fez os pianos. Só gente boa, vocês O estão Lelei, sentindo, que tocou né? no caso disso também, trombone, veio fazendo, tocando, né? Naipes de trombones, assim, super bonitos, arranjos que o Maurício gravou, outros que ele fez. Então, tinha essa base, né? Guitarra, baixo, bateria, meu violão e a moldura desses outros instrumentos, né? Percussão do Thiago Valentim, piano, cello do Anderson Oliveira, que está lá no Uruguai hoje, cara. Você conseguiu juntar uma turma de primeira linha, Mamute. Que felicidade Sempre. do universo, Não, hein? desde o quase disco, né? A gente é pop, mas Nossa Senhora do Rosário manda só coisa boa pro nosso caminho, né? Só gente boa. Mas aí, Mamute, desse primeiro para o segundo, teve essa diferença escolhida por você de outro Mamute, de uma revisão ali de uma outra pegada musical, né? Mas eu quero entender, porque eu não sei definir. Eu sei que eu gosto, mas eu não sei definir. Como que o Mamute define a música dele e o som dele? A gente classificaria como... Classificações são ruins Olha, por não si sei. só, mas só para o povo entender. Tem um amigo, Christian Caselli, com quem eu morei lá no Rio de Janeiro um ano, que foi quem também fez meus videoclipes. E ele é um conhecedor de música, uma pessoa que viveu na cena do Rio de Janeiro, assim, dos anos 80, e é uma pessoa a quem eu escuto com muita atenção. E ele diz assim, eu acabei de lançar um disco novo, né? Depois a gente pode falar dele, Conversa de Esquecer, e ele é um disco que continua essa formação do power trio, né? De rock, o guitarra, baixo, bateria e o meu violão, que traz essa coisa mais folk, digamos Sim. assim. Gosto de violão de aço, sempre toquei, mas toco violão de nylon também, algumas canções variam isso. Isso cria uma estética, né? Essa estética poderia ser chamada de MPB? Talvez poderia ser chamada de MPB, de uma nova MPB, porque a MPB incorporou tudo, né? Ela incorporou rock, ela incorporou a tradição, né? Então, quase disco talvez seja mais MPB. Um MPB experimental, não sei. Agora tem esse bojo do pop. Se eu te falar que minha música é pop, você vai pensar na Anitta? Na Lady Gaga? Dependendo do momento, podemos pensar também, Pois porque a batida é tão contagiante mas quanto. O que inaugura essa terminologia do pop é o fenômeno da bitomania, né? Sim. Então os Beatles, para serem diferenciados do rock and roll do Elvis Presley, ele foi chamado de pop. Né? Então o fenômeno pop tem a ver com alcance de público. Eu não sou pop de jeito nenhum, né? Mas se a gente puxar pela nomenclatura de MPB, de música popular brasileira, no cerne da nomenclatura... Mas nossa, eu ainda não terminei a contenda, não. Por favor. A contenda é o seguinte, que eu estou fazendo essa passagem aqui só para a gente ver como é que as coisas vão mudando. E a MPB é aquela galera que fez a passeata contra a guitarra elétrica, que depois vira Tropicália, traz a guitarra, a macumba, a orquestra, a música experimental e vira, depois de um tempo, também MPB. Né? Porque o que eles são? Rock and roll, mas tem outros aspectos ali. World music, música do mundo, não sei, eu acho que é muito tupiniquim, né? Mas existem essas várias nomenclaturas. Mas como a minha referência também é do pop rock, e o que é o pop rock? É um rock que não é o grande rock, mas que é uma outra coisa. Eu acho que tem uma questão de gente temente a Deus, aos deuses do rock, né? De falar assim, não,
esse trem que eu faço aqui é um rock meia bomba, deixa eu chamar ele de outra coisa. Chama de pop rock, para dizer que esse pop rock, ele é roqueiro, ele tem um power trio ali, ele tem uma característica sonora, mas ele também tem balada, ele pode ter um violãozinho de nylon, ele pode ter uma percussão, ele pode ir para outros lugares. Talvez, e isso tem ficado demodé, né? Nos anos 80, houve da Pieve, escreveu um livro que chama B-Rock, né? O rock brasileiro, né? Mas que era um fenômeno da década de 80, do eixo Rio-São Paulo, em sua maioria, dos artistas burgueses ali que dominaram a cena. Mas eu estou em outro nicho, em outro circuito, em 2025, fazendo pop rock, um estilo quase extinto. Talvez eu, politicamente, adotaria mais o termo pop rock do que MPB, porque a MPB também ela tem uma raiz ali que depois vai virando qualquer outra coisa, mas que ela começa de uma maneira mais apartheid. Mas eu estava falando do Christian Caselli porque ele vira e fala para mim assim, seu disco é MPB, ele não é rock. Aí para quem escuta MPB, e o Caselli escuta rock, de todos, do punk, né, assim, pós-punk, essas coisas. Então ele escuta rock e diz que meu disco é MPB. Quem escuta MPB diz que meu disco é rock, porque ele é pesado para quem escuta MPB. Então, assim, entendeu a dicotomia? É uma mistura boa, uma massa de pão de queijo, cheio de elementos, boa, com influência de carimbó e tantos outros ritmos contagiantes brasileiros, correto? Eu talvez seja o pop brasileiro, né? Ou do pop do Mamute. Eu acho que eu não sou tão exclusivo assim, não. Eu acho que não é tão diferentão a esse ponto de me excluir, dizer que eu faço uma música muito especial, né? Ouçam lá e vocês decidam, viu? Então faz o seguinte, comenta aí, gente, vocês estão escutando o Podtrem, escuta minha música, escuta meus discos, são 3 só, 2,5, né? Porque eu quase disse que é meio disco. E me comenta aqui, por favor, o que vocês acham que a minha música é? Ela é mais MPB, mais tango, mais rock, mais pop rock, o que é? Deixem aí o seu comentário. E tá gostando do conteúdo do Podtrem? Vocês estão vendo como que o Podtrem é plural? Vocês estão gostando? Deixe o seu joinha aí, fortalece pra gente, que é importantíssimo. Curtam, comentem. Coloquem aí o que vocês estão gostando ou não. Coloquem suas críticas, suas sugestões, que aqui é plural, que nós estamos abertos a tudo, literalmente. Mamute, depois desses 2 primeiros discos, do quase disco do Epidérmico, veio o terceiro. Fala pra gente desse mais recente trabalho seu. Pois é, demorou também aí a gestação de um elefante, né? 7 anos para eu gravar o novo disco. Teve pandemia no meio disso tudo, né? Então eu fiquei meio uma retirada da cena, assim, mas eu estava num momento muito criativo, sabe? Num momento muito criativo, compondo bastante, fazendo parcerias, né? Compondo junto. Tem aí meus parceiros Cliver Honorato, que eu fiz muita recorrência de composição, Renata Lopes, que a gente começou essa parceria durante a pandemia à distância, e compomos muitas canções, o Júlio Marota também fizemos, né, mais ou menos nesse momento. Então, o Conversa de Esquecer, ele nasce aí depois desse momento pós-pandemia, e que eu me junto ali com a minha banda, mesmo que já vinha tocando comigo desde ali do Epidérmico, né? A gente lança o Epidérmico com essa banda que eu estava tocando, o Lucas na guitarra, o Lucas Saldanha na guitarra, o Daniel Ferreira, né, no baixo, que toca comigo desde sempre. Sim. E o Álvaro Freitas na bateria, que eu convidei para produzir junto comigo, e com o Zaca, o Edson Zaca, né, o engenheiro de gravação, o Conversa de Esquecer. A gente vai para Barbacena, cara, no estúdio da Bituca, Universidade de Música, sabe? Grande estúdio, só lendas não, mas muita gente boa passou por ali, né? É um lugar especial, né, cara? Não conheço. Pra música mineira brasileira, é um lugar muito especial, né? Pois é, o Zaca fez a formação dele lá na primeira turma de engenharia musical
da Bituca nos indicou esse estúdio. A gente fez uma imersão lá de um fim de semana e gravamos, então, assim, o disco no final de semana. Foi bem interessante, sabe? Muito bom. E assim, o disco foi lançado quando? O disco foi lançado agora no final do ano passado, 2024. Coisas de estúdio, gente. Coisas de estúdio. Eu tenho TDAH, Coisas de estúdio. Enlouquece. O disco foi lançado, Mamute. Vamos tomar uma aguinha, Aí o terceiro disco foi lançado. Muito obrigado, querido. Gente, coisas de estúdio. Aqui é nessa pegada de orgânico, de ao vivo, de originalidade. O terceiro disco... Aqui o trem é de verdade. Aqui o trem acontece mesmo. Aqui, mas então, só recuperando aqui, né? Que a gente foi, né? Eu com os meus queridos parceiros de som e de palco, a gente arranja essas canções e vai para o estúdio da Bituca, Universidade de Música, lá em Barbacena, e gravamos assim em 3 dias praticamente, sabe? Foi uma pauleira, uma correria, né? Mas tocando com os músicos que estão comigo no palco, né, cara? Então, a gente já tinha os arranjos, é como se fosse ao vivo, assim, um disco mais quente, não tem outros instrumentos ali, um power trio, os meus violões, né? Então, eu me reconheço bastante nesse disco, sabe? Ele traz as minhas composições mais recentes, então isso também é muito interessante, porque as composições também dizem, né, da pegada do trabalho. Então, a gente lançou ele em novembro de 2024. Bacana, novembro de 2024, tá fresquinho. Tem aí 6 meses de lançamento desse disco. E a pegada que a galera tá esperando desse disco, o que a galera vai conferir nesse último lançamento do Mamute? Olha, cara, eu acho que o Conversa de Esquecer é um disco com 10 canções, um disco com balada, um disco com solos de guitarra, um disco com violões, com uma bateria, uma cozinha ali gostosa, né? Baixo, bateria. E composições que trazem esses meus parceiros, né? Que trazem canções que eu fiz com eles, que trazem poéticas sobre a vida contemporânea, que falam sobre os afetos, que falam sobre o envelhecimento, que falam sobre amizade, que falam sobre amor e desamor, que falam sobre alegria e ira. Sentimentos múltiplos e plurais. É existência, né? Não pode dizer que Conversa de Esquecer é um disco existencial. Embora esse título, Conversa de Esquecer, seja uma citação de Canto de Ossanha, do Vinícius e do Baden-Powell. Então, é um afro-samba, né? Mas é um disco de rock, de pop rock. Então, é interessante, né? Dizer que eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Confiram lá, vocês estão Talvez sentindo. isso, né? indique, né, a pegada do disco, né? E aí tem uma outra frase, né? E não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor. Muito bom, Mamute. Mamute, você citou várias grandes figuras da música brasileira durante esse episódio. Você citou Lô Borges, né? Você citou o Clube da Esquina, obviamente, com Lô Borges. Você citou Cássia Eller, Nando Reis. Você tem alguma grande referência musical ou algumas para você citar para a gente que assim, você considera que fez parte da sua formação no sentido de inspiração ou de curtir o som? Essas referências são as basilares, né? Aquilo que eu escutei desde sempre, assim. Coisa do axé também, né? Que minha mãe escutava, tem essas referências compulsórias, né? Que você vai escutando ali.
Mas tem outros artistas que são referências mais recentes. Recentes, assim, que eu digo, eu estou pensando em quase 20 anos para trás, Sim. né? Mas quando comecei, né? Mas tem outras referências, assim, talvez menos óbvias, tipo Jorge Drexler, que é né, Jorge Drexler, que é Sim. um cantautor uruguaio, que é uma grande referência para mim. Tem o Neil Young, né? Beatles, o Hendrix, Jimi então, que são Hendrix. esses, quer dizer, esses não são óbvios que eles são pops, né? São Sim. os deuses, mas eu digo assim, o Neil Young ali, que é o pai do grunge, né? Mas que é da música folk, o Jorge Drexler, que faz uma poética assim das estéticas do sul, o Vitor Ramil também, que é do Rio Grande do Sul, né? Bebeto Alves, uma galera que está assim em outras cenas, né, musicais mais undergrounds e não tão na televisão. Há vários outros, Vanguarda Paulista, coisas mais, né, experimentais também, e o pop brasileiro, né, a sapatão, né, como diz a Ana Carolina, todas as cantoras, Adriana Calcanhoto, Célia Duncan, Marina Lima, É muita gente boa que é, já tocou esses ouvidos e motivou e claro. inspirou para pequenas vertentes dessa coisa original que o Mamute A, faz. a década de 90 e 2000 são super fortes, né? Mas também outras bandas da rock and roll, Ira, Anos Titãs, 80 também, que não é? nós, né? Lulu Santos, Lulu, Lobão, sei lá, várias referências, são Nenhum de diversas. Nós, Titãs, Titãs, sim, né? né? Cazuza, Legião, por que não? Legião não gosto, cara. É Você mesmo? acredita que eu vou pedir perdão aqui Pra quem pros gosta, pod trem, porque todo mundo gosta de Legião Urbana, sim. né? Cara, eu não consigo. Nunca me pegou, não sei se é timbre vocal, se é estilo de poética. Cara, eu nunca escutei Legião Urbana. Mas gosto é igual pescoço, cada um tem um. Mamute, com esse papo incrível sobre música, sobre a sua carreira, sobre a sua arte, ou as suas artes, que não são uma, são muitas, que a gente teve vocês aí juntamente comigo, tivemos o prazer de ouvir e aprender um pouco sobre essa figura incrível, mineira, legítima, belo-horizontina, que é o Mamute. Eu queria mais uma vez agradecer a você. Eu te agradeço, querido. Um prazer enorme. Foi uma delícia a nossa prosa. É uma pena que não dá para ficar mais tempo de prosa na frente das câmeras, que a gente sai daqui, a gente vai tomar café e prosear mais. Mais uma vez, nosso agradecimento por falar em café ao Café Amizade, nosso grande novo parceiro do Podtrem. Alô, Café Amizade, tamo junto. Café de qualidade, viu, gente? Experimentem, sigam lá Café Amizade nas redes sociais, no Instagram, vocês vão curtir. Mais uma vez, nosso agradecimento sincero ao Simoseng, nossos grandes parceiros do Sindicato dos Motoristas Cegonheiros. Tá tudo endengo, aquele abraço, meu irmão. E Mamute, mais uma vez, agradecendo a você que tirou um tempinho na sua agenda para estar aqui nessa mesa, nesse humilde estúdio do Podtrem, o mais mineiro dos podcasts. Muito obrigado, querido. Valeu, valeu, gente. Um prazer, hein? Escutem aí meu trabalho. Vamos se conectar nas redes. E sucesso, vida longa, show de luzes totais, muito bom é pouco, Podtrem. E com esse astral do Mamute, a gente encerra mais um episódio do Podtrem, o mais mineiro dos podcasts. Valeu a todos vocês que estão nos assistindo, aquele abraço e até breve. Tem episódio bacana surgindo aí. Acompanhe nossas redes sociais.